E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E apenas desta nação é o teu povo. Disse, pois, o Senhor: a minha presença será contigo, e eu te darei descanso. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por tu andares conosco? E separados seremos eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço o nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e eu te porei sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Versículo 5, 34, 5. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em ira, em grande beneficência e em verdade. Amém? Palavra de Deus, Mateus 4, versículo 4. Mateus 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Pai, porque tu nos revelaste os teus mistérios, Senhor, e agora, Deus, nós podemos compreendê-lo, Pai, e queremos mais de ti, Senhor, agora que te temos conhecido. Por isso, Pai querido, te agradecemos pelo teu Filho, Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, pela cruz. Te agradecemos, Pai, porque agora Ele está vivo ao teu lado. E em nome de Jesus, Pai, dá-nos o teu Espírito Santo para que possamos compreender as tuas palavras, Senhor, e nos ensina o caminho da verdade. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós cremos, ou pelo menos nos iludimos, que quando nascemos, a nossa vida já está pré-determinada. Nós, quando temos os nossos filhos, achamos que o ciclo da vida é esse: casarmos, termos filhos, eles vão crescer, matricularemos eles em boas escolas, nós procuraremos um bom trabalho, sustentaremos a nossa família, viveremos ao lado da nossa esposa, até que a morte nos separe. Veremos os nossos filhos crescerem, eles entrarão na faculdade, terão um emprego, nos orgulharemos dele, e então um dia nós dormiremos e encontraremos com o Senhor na glória. Mas acontece que a vida não é assim. Acontece que a vida se parece muito mais com uma peregrinação aqui na terra. Diz a Bíblia que nós somos peregrinos na terra. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã.
Nós não sabemos nem o que acontecerá daqui a 10 minutos. Quando nós olhamos esse texto da Escritura Sagrada, em Êxodo 33, nós vemos um homem que dirigiu todo um povo por uma travessia dura e penosa. Essa travessia dura e penosa em direção à terra prometida é o que mais se parece com a nossa vida aqui nesta terra. Aquele povo, quando saiu do Egito, saiu escravo, foi liberto, e chegando agora diante de um novo desafio, eles se acovardaram diante do desafio. Este Moisés, ele conduziu este povo, ele, sendo um homem de muito conhecimento da Escritura Sagrada, sendo um homem de muito estudo, ele não se sentiu capaz de dirigir aquele povo. Ele chega diante de Deus e clama ao Senhor por ajuda. Ele fala: Senhor, não nos faça subir daqui se o Senhor não vai conosco. Sabe, quando eu vejo esse texto, quando eu vejo esse profeta proferir estas palavras, eu me coloco no lugar dele. E eu gostaria que você se colocasse no lugar dele agora. Diante de todas as dificuldades que você terá na sua vida, ou que você já teve, ou coisas que você nem imagina que vai acontecer na sua vida. Sabe, quando aquele povo estava ali caminhando, ele não sabia o que tinha atrás de um próximo morro. Ele não sabia se haveria uma fonte de água depois de um dia de caminhada exaustiva. Eles não sabiam se atrás de um morro haveria um oásis ou então haveria um povo que poderiam atacá-los. Eles estavam completamente desprotegidos e inseguros. Assim como nós muitas vezes nos achamos fortes e capazes. Muitas vezes nós nos achamos realmente capazes de enfrentar a situação. Nós queremos parecer assim mesmo pessoas que quando vem a dificuldade nós temos sempre uma palavra para dizer: se acalme, minha esposa, calma, meu filho, tudo vai passar. Mas no fundo, nós temos que reconhecer a nossa fragilidade. No fundo, nós somos frágeis. E na verdade, nós não sabemos realmente o que há de acontecer amanhã. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Não importa o que aconteça amanhã na sua vida. Não importa que dificuldade você venha a enfrentar. Não importa a crise no teu casamento. Não importa as dificuldades de relacionamento com o teu filho. Eu venho dizer para você que você é igual a Moisés. Você pode contar com um Deus que está presente na sua vida. Amém? Você pode contar com Ele. Aliás, a vontade dEle é estar presente na sua vida. Na verdade, eu vou dizer para você que o grande inimigo da presença dEle na tua vida é você mesmo. É o orgulho humano que impede que Deus haja na vida dEle. É o orgulho humano de tomar conta da sua vida, de dizer aonde é que ele deve ir, o que é que ele deve fazer, que impede a ação de Deus na sua vida. Olha, tem um profeta da Escritura Sagrada, chamado João Batista, um homem espiritual, sabia muito bem o seu lugar. Um homem que iniciou um ministério na região da Palestina. Por volta dos 30 anos de idade, multidões vinham procurar este homem. A cidade de Jerusalém vinha procurá-lo. E toda a região adjacente ao Jordão procurava ele. Era um homem que estava com um ministério bombando naquela época. Milhares de pessoas atrás dele. Mas quando Cristo chega, quando ele reconhece a Cristo pelo Espírito Santo de Deus, quando ele vê o Espírito Santo de Deus pousar sobre a vida daquele homem, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sai de cena. João Batista se alegra. Diz: alegria grande é essa de ser amigo do noivo. Mas eu não sou o noivo. Mas é muito alegre ser o noivo. E quando um judeu o procura
dizendo que Jesus estava batizando, ele vira para os seus discípulos e diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Amado de Deus, eu vou pedir esta noite que você medite nesta palavra. Eu peço a Deus que o Espírito Santo te convença a deixar Cristo crescer na sua vida. Peço a Deus que você tenha humildade, como este homem de Deus, Moisés, fez. Mostrar toda a sua fragilidade diante de Deus. Não mostrar a sua capacidade. Quando ele clama ao Senhor, ele disse, versículo 12, Êxodo 33, 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tudo me dizes faze subir este povo, porém não me fazes saber quem há de enviar comigo. Tu falas para mim que me conhece pelo meu nome, que também achei graça aos teus olhos. Agora, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, te conhecerei para que ache graça aos seus olhos. Sabe quem foi Moisés? Moisés era uma espécie de príncipe do Egito. Ele foi adotado pela filha do faraó. Deus permitiu que a sua mãe o amamentasse e criasse ele até uma idade de menino para poder entregar o seu filho à filha do faraó. Ora, a mãe de Moisés era hebreia. A mãe de Moisés era temente a Deus. Toda mãe temente a Deus, ela ensina aos seus filhos o temor do Senhor. Moisés era ensinado no temor do Senhor. Moisés conheceu esse Deus que nós conhecemos, porque a sua mãe o ensinou. Mas lá no palácio, ele teve muitas riquezas, teve outros estudos, outros ensinos. E a Escritura Sagrada, ela é a única forma que nós podemos conhecer a Deus. É através da Escritura Sagrada. Moisés conheceu pela sua mãe, nós conhecemos pela palavra de Deus. Não existe ciência maior do que conhecer a Deus. Os maiores cientistas, as mentes mais brilhantes, se tornam como nada quando conhecem ao Senhor. João sabia o seu lugar. Moisés sabia o seu lugar. Um homem que estuda as Escrituras Sagradas conhece o seu lugar. E o nosso lugar é este, clamando ao Senhor pela sua misericórdia. Nós clamamos assim como Moisés clamou para conhecer o caminho, o futuro como será. Mas a resposta de Deus não é adivinhação de futuro. A resposta de Deus é: minha presença será contigo e te darei descanso. Amado, só o Senhor pode te dar descanso. A presença dele na tua vida aquieta o teu coração. Um teólogo chamado Agostinho dizia que o coração dele esteve inquieto até que repousou no Senhor. Se você está inquieto, é porque o teu coração ainda não repousou no Senhor. Porque quando o teu coração repousar neste Senhor, você vai ter descanso. Amém? Confia no Senhor. Presença de Deus na nossa vida. Graças a Deus pela Escritura Sagrada. Garantia e certeza da presença dEle. Então disse-lhe Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. A presença de Deus é o que nos dá coragem de seguir a vida, meu amado. Creia nisso, creia na Escritura Sagrada, creia nesse Deus. Moisés pede a Deus, chega ao absurdo de pedir a Deus que Ele mostre a sua face. Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me a minha face, essa face para mim. Mas Deus responde para ele, versículo 19,
Porém, o Senhor lhe disse: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Amado, que resposta mais maravilhosa é esta? Para que ver a face de Deus? Nós vivemos buscando coisas na nossa vida que não têm valor. Corremos atrás de coisas concretas. Mas o Senhor é invisível para nós. Não podemos tocá-lo. Não podemos apalpá-lo. Não podemos sondá-lo. Spurgeon dizia que o prumo do navio, quando ele é lançado no mar, conforme o navio vai andando, ele vai afundando, porque a areia vai ficando cada vez mais fundo, e então aquele que tem um prumo na mão grita 10 braças, 20 braças, 30 braças. Mas o Senhor, nós não podemos sondar a profundidade do Senhor. Ele é insondável, Ele é infinito. O nosso desejo é ter alguma coisa concreta e real, mas a resposta do Senhor é a sua bondade na nossa vida. Aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor, recebem toda a bondade do Senhor na sua vida. O consolo, o fim de tristezas, o fim de amarguras, tudo isso vem pela fé no nosso Senhor. E mais, respondeu-lhe o Senhor no versículo 20: não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Amado, nós não podemos ver a face de Deus, mas uma coisa nós temos certeza: quando clamamos, Ele ouve. Você leia o Salmo 3, versículos 4 e versículo 5, clamei a Ti, Senhor, então deitei e dormi. Amém? O Senhor ouve, o Senhor ouve. Romanos, se não me engano, no capítulo 8, vai dizer que quando você geme diante do Senhor, clamando a Ele, o Espírito de Deus traduz aquilo que você está sentindo e falando para o Pai. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o Deus que nós cremos. Por que eu digo isso para vocês, meus amados? Porque há muito engano no mundo. Existe muito engano no mundo. Nós somos aquilo que cremos. Nós somos o que cremos. Se você crê que você é um derrotado, você é um derrotado. Se você crê que você é um homem de caráter, você é um homem de caráter. Se você crê que você é uma boa mãe, você se esforça para ser uma boa mãe. Se você crê que o seu filho irá sarar de alguma doença, você busca tudo aquilo possível para que ele se cure. Os homens são assim. Os homens são dirigidos por crenças. Mas o problema é que há muitas crenças no mundo. E é isso que eu quero falar para você, a respeito destas crenças. Olha só, nós temos aqui um Deus revelado, em Êxodo 33. Como será que é esse Deus? Como é esse Deus que Moisés se relaciona? Ele é um Deus amoroso ou ele é um Deus raivoso? Ele é um Deus compassivo ou ele é um Deus vingativo? Ele é um Deus misericordioso ou ele é um Deus justiceiro? Fez, tem que pagar. Ele é um Deus que gosta dos homens ou os homens são meros brinquedinhos na sua mão? Ele é um Deus que descarta idosos com a mesma facilidade com que a nossa sociedade hoje descarta os idosos? Será que ele é um Deus que gosta das mulheres ou ele é um Deus que gosta só dos homens? Será que ele é um Deus que tem tempo para as crianças? Vinde a mim, vós, criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Será que ele tem tempo para a criança? Será que ele é um Deus que se preocupa só com o sustento da sua casa, só com o dinheiro? Ou ele se preocupa também com o seu interior? Ele se preocupa com as suas dores? Será que ele é um Deus que fica sentado lá no seu trono distante de você? Ou será que ele é um Deus que está perto de você?
Porque o que você crer acerca de Deus, assim você será. Se Deus não tem tempo para a criança, você não terá tempo para os seus filhos. Se Deus é um Deus paciente e longânimo, então você vai suportar a ira, vai suportar a maledicência, vai ter paciência e vai fazer de tudo para não infligir dor naquele que está causando a dor em você. Mas é assim, é o que você crê. Por isso a Escritura Sagrada vai falar de um Deus. Mas desde que os homens se conhecem por homens, há inúmeros deuses. Por isso eu quero alertar você, para que você venha a conhecer a Escritura Sagrada, para que você leia a Escritura Sagrada, para que você medite na Escritura Sagrada, para que você possa conhecer a esse Deus. O Deus que eu anuncio a vocês. Sabe, desde que o homem foi criado, Deus tenta alcançar o homem. Desde que ele foi criado. Para isso ele nos deu este livro, a Escritura Sagrada. Eu vou pedir para que você abra a Escritura Sagrada em Salmo, se eu não me engano, é 19. Salmo 19. Diz assim o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que está escrito aqui é que Deus se revela em tudo aquilo que Ele criou. Todas as coisas criadas na natureza foram feitas pela mão de Deus. Esta é uma revelação que nós chamamos de revelação natural de Deus. Há um Deus. Você não pode dizer que não existe Deus, porque Ele se manifesta em toda a natureza. A maravilha do cosmos, a precisão das estrelas, a posição do sol em relação à terra, todas essas coisas manifestam a glória de Deus. Mas a natureza não é suficiente para que você conheça a Deus. Por isso Deus colocou no interior de cada ser humano a vontade de conhecê-lo. Todos os povos, em todas as eras, desenvolveram o que nós chamamos de religião, maneiras de se achegar a Deus. Mas ninguém nunca alcançou a Deus, porque Ele é inalcançável, inatingível. É impossível se chegar a Deus. Ele foi claro com Moisés: a minha face nenhum homem poderá ver e viverá. Em Timóteo está escrito que Deus habita em lugar inacessível. É impossível chegar até Ele. E é por esse fato de que Ele vem até nós. Deus vem até você. Não é você que vai atrás de Deus, Ele vem até você. É por isso que Ele vai dizer para Moisés: a minha presença será contigo. É Ele quem procura Moisés no capítulo 4 de Êxodo. É Ele quem chama Moisés. É Ele quem dá a capacidade de Moisés profetizar, falar. Moisés era gago, tinha boca dura, tinha dificuldade de falar. Ele dá poder. Ele tem poder, Ele tem capacidade. Assim também nós, hoje, no mundo atual, nós somos alcançados por Deus. Deus nos alcança, Ele vem até nós. Quando você clama, Ele ouve e Ele quer se manifestar a você. Ele nos ensina o caminho que devemos seguir. A Bíblia Sagrada é chamada Palavra de Deus. Sabe o que é isso? Deus escreveu um livro. Esse é o livro de Deus. Isso é a revelação de Deus. O que é a revelação de Deus?
É Deus se deixando conhecer. É Deus se mostrando para você, dizendo quem Ele é, para que você não fique enganado. Ao longo das eras, Deus vai se revelando aos homens de maneira lenta, ensinando os homens, até que chega o ápice da revelação. Quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Quem é o Deus vivo e revelado? João 10:10. João 10:10. João 10:30. Eu, Jesus Cristo, eu e o Pai somos um. Revelou-se Deus. Imagem perfeita do Pai. Hebreus. Versículo 1. Hebreus versículo 1. Havendo Deus antigamente, outrora, falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, aos nossos antepassados pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Lucas capítulo 9, versículo 34. Saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. João, capítulo 1, versículos 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Nele, Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mas houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, Jesus, que alumia todo homem que vem ao mundo. João 1:17, porque a lei foi dada por Moisés, graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está ao lado do Pai, este o fez conhecer. Jesus faz conhecer a Deus. O Filho unigênito faz conhecer a Deus. Esse é o Senhor que Moisés clama. Este é o Senhor da sua vida. É Jesus. E é por isso que João, capítulo 17, quando o nosso Senhor vai para a cruz, ele vai orar. Ele vai orar e vai dizer assim, João 17:1. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E assim como lhe deste poder sobre toda a humanidade, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, revelei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus e tu me destes, e guardaram e obedeceram a tua palavra, e agora já sabem, já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que tu me destes, eles
a aceitaram. Amém? Jesus Cristo, diz a Escritura Sagrada, é o verdadeiro Deus. Este Deus verdadeiro não quer dizer que existe Deus verdadeiro e deuses falsos, ou Deus verdadeiro e deuses impostores. Na verdade, o que a Escritura Sagrada vai ensinar é que Ele é o único Deus. Mas os outros não existem. São ídolos. São ídolos. Abra sua Bíblia na carta de 1 Tessalonicenses 1:9. Primeira Tessalonicenses 1:9. Apóstolo Paulo, escrevendo uma carta, diz no versículo 9: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Como eu escrevi para eles, dizendo como que vocês se converteram dos ídolos ao Deus verdadeiro, ao único Deus, a saber, Jesus Cristo. Único Deus. Não existem outros deuses. Não existem. Entre algo que existe e uma coisa falsa, é uma comparação. Você usar uma camisa Lacoste e você comprar uma camisa falsificada Lacoste, você tem uma camisa. Uma verdadeira, a outra é falsa, é impostora. Mas entre uma camisa e nada, é uma diferença absurda. Porque os ídolos são nada. Os ídolos nada podem fazer por você. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. São obras das mãos dos homens. Não são nada. Não adore a ídolos. Não se prostrem a ídolos. Não corra atrás das coisas falsas. Eu vi uma comparação dizendo, olha, existe dólar verdadeiro e dólar falso. Tem gente que corre atrás de dólar, mas é falso, não representa nada, não é riqueza. Não corra atrás de valores falsos. Corra atrás de valores verdadeiros. A verdadeira riqueza aprendemos aqui na Bíblia com o Senhor. E é por isso que, ao ler a Bíblia, nós temos que ter muito cuidado. Porque lá em 2 Timóteo, se eu não me engano, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, nós somos alertados quanto a isso. Diz assim a Escritura Sagrada, tu, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, tu, Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Timóteo, você está aprendendo de Paulo, sabendo de quem você está aprendendo. Paulo apela para o seu caráter. Pois que desde a sua infância, desde a sua meninice, desde criança, tu conheces as Sagradas Escrituras. Tu conheces desde criança. E elas podem te fazer sábio para a salvação. Como? Pela fé que há em Cristo. As Escrituras Sagradas podem, Timóteo, te fazer sábio para a salvação. Podem. Não necessariamente te fará sábio para a salvação, mas
pode te fazer sábio pela fé que há em Cristo Jesus. Portanto, preste atenção no que está sendo dito aqui. Toda a Bíblia Sagrada deve nos conduzir a Cristo Jesus. Lá em Hebreus está escrito que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Muito cuidado, porque os muçulmanos que bombardearam aquelas torres nos Estados Unidos acharam estar fazendo um serviço a Deus. Muito cuidado. Porque na Idade Média, as cruzadas e os homicídios cometidos foram feitos em nome de Deus. Muito cuidado, porque tem famílias sendo destruídas, crendo num Deus que não existe. Amado, diz a Escritura Sagrada, que nenhum homem pode servir a Deus se não cuidar bem da sua casa. Qualquer coisa que difere disso é mentira. A Bíblia Sagrada diz que o marido tem de tratar a mulher com carinho. Qualquer coisa fora disso é mentira. A Escritura Sagrada diz que a mulher tem de ser ajudadora do marido. Alguém que te fale o contrário está mentindo. A Escritura Sagrada passa tudo por um filtro chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo. Isaías vai dizer: olhai para mim todos vós e sereis salvos. Olhar para Jesus, passar pelo filtro de Jesus. Jesus é o Deus encarnado. Ele nos ensina como devemos tratar prostitutas, adúlteras, leprosos, cegos. Ele nos ensina. Qualquer ensino fora do que ele fala e do que ele testifica não vem de Deus, porque ele e Deus são um só. Quando um dos seus discípulos o questionou dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai que basta. Ele lhe respondeu: tenho estado contigo há tanto tempo, ainda não me conheceis? Em Hebreus, Jesus é colocado como o Criador de tudo que existe. Em Romanos, nada do que existe foi feito se não fosse pela sua mão. Em João, diz que todas as coisas criadas foram feitas também por ele. Em Hebreus, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Apocalipse, ele diz: eu, o que vivo, vim e virá e julgará a todos. Portanto, meu amado, creia neste Deus que é Jesus, ou pelo menos creia pelo Espírito Santo. Se você não consegue pela carne, peça que o Espírito Santo lhe convença de quem é Deus, como convenceu a Moisés. E ele disse: Senhor Deus, misericordioso, clemente, longânimo, de grande beneficência, Tu és o meu Deus. Esse é o Deus revelado na Bíblia. Esse é o Deus que veio sarar você. Esse é o Deus que com Ele você vai enfrentar a tempestade. Esse é o Deus que você vai poder cruzar deserto e contar com a presença dEle e com a sua bondade. Esse é o Deus que vai te dar descanso quando nada mais vai poder te dar descanso. E esse é o Deus que, quando você achar que está fazendo tudo certo para Deus, o Espírito Santo dele entra na sua vida e faz você começar a fazer tudo de novo, cada vez melhor, para a honra e glória dele. Esse é o Deus que é pregado na Bíblia. Esse é o Deus que Moisés conheceu. Esse é o Deus que Jonas conheceu. Esse é o Deus que Habacuque diz que a terra se encherá da sua glória, assim como as águas do mar cobrem a terra. Sabe, eu tive a oportunidade de ir para o litoral muitas vezes. E eu tinha um amigo meu que nós entrávamos no meio do mar, às vezes de caiaque. E um dia nós fomos tão longe que não víamos mais a terra. E nós tivemos medo, porque o mar começou a crescer.
Aí a gente pensou, como é que a gente volta? Sabe, a comparação que Habacuque faz é a mesma comparação que Isaías faz, se não me engano, no capítulo 9, quando ele fala do menino que nos será dado. Assim como as águas cobrem o mar, assim toda a terra se encherá da sua glória. Sabe, no meio do mar é difícil você olhar e pular na água, porque dá medo a altura da onda. Mas eu digo uma coisa para você. Não tenha medo dessa imensidão que é Deus em Jesus. Pode pular na água. Pode ficar encharcado. Pode cair nela, porque Ele não rejeita aqueles que o buscam. Pode ter a certeza de Deus, que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e seja sarado. Creia nesse Deus. Creia em Jesus Cristo. Amém?